Minhas senhoras e meus senhores, boa tarde. Vamos então recomeçar a parte técnica do nosso seminário de altos estudos sobre a administração pública. Já temos aqui o nosso convidado palestrante seguinte, bem como o presidente da mesa. Chamamos para presidir a mesa Luiz Fernando Menescal de Oliveira, que é chefe da Controladoria Geral da União no Ceará, CGU-CE. Ele fará a apresentação do palestrante João Alves de Melo, secretário da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará. Boa tarde. De início, quero agradecer à organização do evento por ter me convidado e me honrado com esse convite para presidir essa mesa, né? Especialmente em razão do nosso palestrante, uma pessoa que, apesar de conhecer há pouco tempo, já nutro uma grande admiração. E acredito que a tarefa mais árdua dessa tarde, para mim, constitui-se justamente em tentar resumir o currículo do Dr. João. É um currículo vasto, inclusive com muitas honrarias, cidadão de muitos municípios. Então, eu começo aqui pela formação acadêmica do Dr. João, formado em Economia pela Universidade Federal do Ceará, em Administração de Empresas pela Universidade Estadual do Ceará, pós-graduado pela Universidade de São Paulo, com mestrado na Universidade de Coimbra, em Portugal, e doutorado, aí aguardando a defesa da tese, também na Universidade de Coimbra, em Portugal. Professor das Universidades Federal do Ceará e Universidade Estadual do Ceará, ocupou diversos cargos ao longo da sua trajetória profissional, tendo sido diretor do Banco do Nordeste, em 2 oportunidades, secretário de Administração do município de Fortaleza, secretário do Trabalho e da Ação Social do município de Fortaleza, presidente do Banco do Nordeste do Brasil, membro do Conselho Monetário Nacional, presidente do Conselho de Administração do Banco do Nordeste do Brasil, membro do Conselho Deliberativo do Conselho de Administração Sudene Denox Colevansp, secretário de Desenvolvimento Econômico, secretário de Planejamento e Orçamento, e secretário executivo regional, todos no município de Fortaleza. Diretor-presidente do Instituto de Estudos, Pesquisas e Projetos, IEP, da Universidade Estadual do Ceará, diretor-presidente da Fundação de Cultura e Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão, FUNCEP, e atualmente exercendo a presidência do Comitê de Auditoria do Banco do Nordeste do Brasil, controlador e ouvidor-geral do Estado do Ceará, além de membro do Conselho Fiscal da ADES, e membro do Conselho do Fundo de Defesa Social, da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social. E mesmo assim ainda arranjou tempo para vir fazer essa palestra para nós. Então, muito obrigado. Nós vamos ouvi-lo acerca do seguinte tema: o controle interno e o controle na gestão pública. O caso do Ceará. Sem dúvida alguma, ressalto mais uma vez, poucas figuras do nosso Estado estariam mais qualificadas para fazer essa palestra. Então, deixo vocês agora com o Dr. João. Só esclarecendo que perguntas serão feitas ao final e eu peço que sejam dirigidas à mesa por escrito.
todos. Desculpe-me se não cito aqui o jargão que está tomando conta do nosso país, a todos e a todas. Mas é porque o português não permite isso. De início, eu quero agradecer as palavras generosas do nosso Luiz Fernando, porque, efetivamente, apesar da caminhada longa, mas conhecimento mesmo sobre controle na administração pública, ele é que tem. Ele é que realmente é um profundo conhecedor dessa questão. Eu queria dividir essa nossa conversa, e vai ser uma conversa. E eu vou explicar a vocês por quê. Quem deveria estar aqui hoje à tarde era o ex-presidente do Banco do Nordeste, Roberto Smith, e eu, naturalmente, estaria ao lado dele aqui, na condição em que está o Luiz Fernando. Por motivos de ordem superior, o nosso estimado amigo Roberto Smith não conseguiu atender a este convite com o qual já tinha se comprometido. Procurou-me o Sabinho há 2 dias atrás, dizendo da dificuldade que estava enfrentando, e eu, solícito como sempre, disse para ele que se ele mudasse o tema, eu poderia preencher o espaço. Naturalmente, eu não queria falar sobre o tema objeto da palestra do presidente Roberto Smith, para não fazer como aquele nosso colega que gostava muito de dar palestras, e ele dava palestras sobre tudo. Aí um dia recebeu um convite para um grande evento que ia acontecer aqui em Fortaleza, e entendeu mal o título da palestra que pediram para ele preparar. Ele é economista. Então, quando o convite foi formulado, aí perguntaram quanto tempo ele precisaria para preparar a palestra. Disse: olha, sobre esse tema que você está me pedindo, eu vou precisar pelo menos de 1 semana para me preparar. Se fosse outro desses que eu já tenho maiores conhecimentos, amanhã mesmo estaria pronto para dar a palestra. Aí a pessoa perguntou: sim, qual é o tema que o senhor está pensando que será essa sua palestra? Ele disse: estou pensando aqui que seria ginecologia. O cara é economista, viu? Ele disse: não, realmente, aí precisava de muito mais tempo mesmo, viu? Porque a sua formação não é para tanto, né? Então nós vamos conversar hoje à tarde sobre um dos temas mais empolgantes que existe na gestão pública. Este tema do controle, ele já vem de algum tempo sendo alvo das grandes preocupações dos 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Pode-se dizer até que, em termos formais, um dos segmentos do controle, que é o controle interno, ele é muito novo no Brasil. É muito novo. Não faz tanto tempo que se começou efetivamente a ter essa preocupação com o controle interno. Mas o controle externo já vem de muitos anos. O Tribunal de Contas da União, ele é um tribunal que já tem uma boa idade. O controle externo que se faz através do parlamento, ele existe desde que o Brasil efetivamente ganhou os ares de independência. E mesmo antes disso, no Brasil colônia, já se trabalhava um pouco essa questão. E nós vamos praticamente concentrar a maior parte do tempo nesta visão do controle interno. Trabalhar a questão do controle interno, olhando principalmente
e é o nosso foco hoje, o Estado do Ceará. Vamos trabalhar com o Estado do Ceará. Vocês poderiam até perguntar, mas por que o Estado do Ceará? O controle interno é igual em todo o canto? Aparentemente sim. Mas, de fato, estados a estados, nós vamos encontrando algumas diferenças que elas realmente são significativas e representam até certo ponto um avanço nessa questão relacionada com o controle interno. O cearense ele é muito criativo, vocês já conhecem bem o histórico dos nossos conterrâneos. Ele é muito criativo e aparece muito em termos de Brasil e em termos de mundo. Dizendo isso, eu queria simplesmente, no início dessa palestra, pedir a todos que aqui se encontram, não sei se isso já foi feito no momento da manhã, um momento de silêncio pelo um grande cientista cearense que veio a falecer. Hoje os jornais já publicaram esse falecimento do nosso querido parente, Muito obrigado. Bom, já que nós falamos na pessoa, o Expedito Parente, vocês devem ter lido aí, ele foi o criador do biodiesel. O biodiesel hoje está no mundo todo, né? É uma coisa nossa, criada aqui, em estudos de Expedito Parente da Universidade Federal, e hoje está no mundo todo. É uma alternativa de energia que nós temos hoje. Bom, meus amigos, então vamos voltando aqui ao nosso tema. Eu fiz questão de caracterizar a origem do controle na administração pública e tomei, apesar de existirem vários dispositivos da Constituição brasileira que focam aqui e acolá alguma coisa relacionada com o controle, mas eu destacaria o artigo 37 da Constituição. E, em especial, o princípio da legalidade, do qual este controle é uma das decorrências. É muito usual se dizer que a administração pública está adstrita aos ditames da lei, ao contrário dos particulares, a quem é permitido tudo que a lei não veta. Olha, são duas diferenças importantes. A administração pública, ela atua de acordo com a lei. Aquilo que está previsto em lei é objeto do controle da administração pública. Já no segmento privado, tudo aquilo que a lei não proibir pode ser feito, pode ser praticado. O referido normativo constitucional consta do título 3º da Organização do Estado, capítulo 7, dedicado à administração pública, que versa dos seguintes termos. Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência,
dois autores muito entusiastas desse artigo 37 foram nas entrelinhas e trouxeram mais os seguintes: por exemplo, Silva é um autor renomado, lá nas páginas 666, 676 da sua última publicação, que é de 2005, ele elenca outros princípios extraídos dos incisos e parágrafos deste citado artigo 37, norteadores da atuação da administração pública, tais como o da finalidade, o da probidade administrativa, o da licitação pública, o da prescritibilidade dos ilícitos administrativos, o da responsabilidade civil da administração, o da participação e o da autonomia gerencial. Então, ele fez acrescer, naturalmente extraindo da própria Constituição, mas este conjunto aqui de princípios que naturalmente eles terão que ser observados por todos aqueles que praticam a administração pública. Outro autor, de nome Furtado, em 2007, na sua publicação, nas páginas 117 a 136, cita mais alguns princípios que denomina de princípios implícitos, plasmados pela Constituição e em outras normas, tais como o da razoabilidade, o da proporcionalidade, o da motivação, o da segurança jurídica, o da continuidade do serviço público e o da autoria e do controle judicial. Então vocês veem que este é um tema que ele tem uma amplitude muito grande. Vocês veem só aí pela quantidade de princípios que efetivamente deverão ser observados pelo gestor público, que ele é um tema bem rico, um tema muito rico, esse tema relacionado com o controle. E o controle no Brasil, ele está dividido, como nós falamos inicialmente, em controle externo e controle interno. O controle externo, ele se dá em primeiro lugar de forma direta através do parlamento, seja ele no âmbito federal, estadual ou municipal. Ele se dá também através do controle pelo Tribunal de Contas da União. É um órgão que efetivamente cumpre lá o papel constitucional, auxiliando o Poder Legislativo na sua atuação plena e fazendo com que os recursos públicos, a coisa pública de um modo geral, ela seja tratada de acordo com a lei, com os ditames da lei. E um terceiro órgão que nós poderíamos dizer que não é bem um órgão, é uma instituição que faz parte desse controle externo, é o controle jurisdicional. E aqui nós temos esse controle jurisdicional muito mais fortalecido a partir da Constituição de 1988. E fazem parte desse controle jurisdicional as disposições do tipo habeas corpus, mandato de segurança, o habeas data, o mandato de injunção, a ação popular, a ação civil pública e a ação direta de inconstitucionalidade. Então, todos esses elementos, muitos deles a partir da Constituição de 88,
compõem esse controle jurisdicional da gestão pública. E aí nós temos talvez o órgão mais importante no meio dessa questão toda, que é o Ministério Público. O Ministério Público é, de fato, também parte desse controle externo. E no Ministério Público, nós temos com destaque o Ministério Público de Contas. O Ministério Público examina contas que efetivamente são apresentadas com a aplicação dos recursos públicos e emite lá os seus pareceres, aprovando ou desaprovando. Então, é desta forma que se compõe na estrutura legal brasileira o controle externo da administração pública. Mas para nós, no presente momento, interessa de forma bem direta o controle interno. E vocês veem aqui na projeção que tem ao lado, que esse controle interno, ele se faz através dos órgãos de controle criados para tal fim, como por exemplo a CGU, da qual o Luiz é o representante maior aqui no estado do Ceará, que cumpre um papel extraordinário. A CGU, ela tem hoje uma dimensão neste país insubstituível, eu diria, pela forma como ela atua, como ela age, com o interesse grande de fazer com que as coisas no setor público, no serviço público, aconteçam de forma correta, de acordo com a lei. E nós estamos acostumados no dia a dia a ouvir por parte da imprensa boas notícias que a imprensa traz sobre a atuação da CGU. A CGU, ela tem exatamente se caracterizado como uma instituição muito atuante. Eu não diria que graças apenas ao ministro Jorge Age, que é o ministro da CGU, mas graças, sobretudo, a uma equipe valorosa que a CGU tem. Ela se preocupou com quadros, com formação de pessoal, e de fato hoje ela consegue cobrir todo o país e cobrir de uma forma, eu diria, satisfatória. A nível dos estados, esse controle interno, ele começou a se estruturar num período bem mais recente. Por exemplo, o nosso órgão de controle interno aqui no Ceará, ele é muito novo, que é a CGE, Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará, que praticamente foi estruturada na forma como ela está, quase toda, já no governo atual, o governo Cid Gomes. Foi quando nós tivemos uma juntada de mais três outras áreas, uma área do controle interno, que foi a ouvidoria, a transparência e a ética na gestão pública, e aí se formou um órgão que cuida dessas 4 funções. A nossa CGE cuida dessas 4 funções. Nos estados, de um modo geral, e nós temos um órgão nacional que faz exatamente o encontro de todos os estados brasileiros através das suas controladorias, que é o CONASSE, e nesse CONASSE nós discutimos realmente as questões relacionadas com